Ele era temido, respeitado entre os poderosos, um homem de conhecimento, de autoridade, de convicção. Seu nome? Saulo de Tarso. Um fariseu zeloso, defensor da lei, mas cego pela própria religião. Ele acreditava estar servindo a Deus, mas sem perceber, lutava contra o próprio Filho de Deus. Até que um dia, a luz o envolveu, e uma voz ecoou do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Paulo era um homem instruído, respeitado entre os judeus, formado aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres de Israel. Ele conhecia as Escrituras, mas não conhecia o autor delas. Mas aquele momento mudou tudo. A partir daquele momento, o homem cego pela religião enxergou a verdade. O perseguidor se tornou discípulo, o inimigo se tornou aliado. O verdadeiro encontro com Cristo não apenas muda crenças, muda a direção da vida. Quem realmente conhece Jesus nunca mais é o mesmo. Esta é a história de Paulo de Tarso, o homem que nos ensina que ninguém está longe demais para ser alcançado por Deus. Bastou um encontro para mudar tudo, o peso da mudança. Depois da conversão, Paulo não foi aplaudido. Ele foi rejeitado, perseguido, mal interpretado. Aquele que antes tinha poder e prestígio, agora era tratado como inimigo por ambos os lados. Mas ele não desistiu, porque quando se encontra propósito em Cristo, a dor não é mais motivo para parar. Paulo entendeu algo que muitos ainda não compreendem: que seguir Jesus não é um caminho fácil, mas é o único caminho que leva à vida. Atos 20:24. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra o ministério que recebi do Senhor Jesus. O poder da graça. Em meio às dores, Paulo pediu para que Deus tirasse seu espinho na carne, algo que o atormentava e o enfraquecia. Mas Deus respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Essa é uma das declarações mais profundas de toda a Bíblia, porque mostra que Deus não precisa remover a dor para mostrar seu poder. Ele usa a dor para nos ensinar dependência. Paulo entendeu que a graça de Deus é suficiente mesmo quando a vida não é. E talvez essa seja a palavra que alguém precise ouvir hoje. Mesmo que o espinho ainda doa, mesmo que a resposta ainda não tenha vindo, a graça ainda basta. Porque a graça é Jesus. E se Ele está contigo, nada te falta. Quando reconhecemos nossas fraquezas, Deus mostra sua força em nós. É nos momentos em que achamos que não dá mais, que o poder dele se manifesta com mais intensidade. Do orgulho à humildade. Saulo era um homem que confiava no próprio intelecto. Ele conhecia cada palavra da lei, cada regra, cada tradição, mas não conhecia o coração de Deus. A conversão de Paulo nos ensina que Deus não procura perfeitos, ele procura disponíveis. Ele não busca quem já sabe tudo, mas quem está disposto a ser ensinado. A luz de Cristo não veio para humilhar Saulo, veio para libertá-lo. Libertá-lo de si mesmo, de seu orgulho, de sua cegueira espiritual. E talvez essa também seja a história de muitos hoje. Gente que pensa que conhece Deus porque frequenta um templo, lê a Bíblia ou segue tradições, mas ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A perseverança nas lutas. A vida de Paulo foi marcada por sofrimento. Ele foi preso, apedrejado, açoitado, naufragou, passou fome, frio e solidão. E mesmo assim, continuava a pregar. Continuava a amar. Continuava a escrever cartas de esperança, muitas delas de dentro da prisão. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Fé não é ausência de dor, é permanecer fiel mesmo com dor. Paulo provou que a fidelidade a Deus é mais forte que qualquer sofrimento humano. O amor como a base de tudo.
Paulo era um homem de conhecimento, mas entendeu que saber sem amar é vazio. Paulo viveu para ensinar que o amor é o maior mandamento, que o amor é o que faz a fé ter sentido, que o amor é o que transforma o mundo e transforma corações. Mesmo sendo um homem sábio, cheio de revelações, Paulo declarou algo simples e profundo. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, nada seria. 1 Coríntios 13:1. Ele entendeu que o amor é o verdadeiro sinal de quem conhece Deus. Porque a fé sem amor é religião, mas o amor com fé é vida. O legado de Paulo. No fim da vida, preso em Roma, Paulo não lamentou suas perdas. Ele escreveu a Timóteo com serenidade e esperança: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Ele sabia que havia cumprido sua missão, que havia deixado um legado eterno. Hoje, séculos depois, suas palavras ainda ecoam. Suas cartas continuam transformando vidas. Porque o poder de uma vida entregue a Deus nunca se apaga. E o que Deus fez com Paulo, Ele ainda pode faz nos dias de hoje. Ele ainda transforma perseguidores em pregadores, ainda transforma feridas em testemunhos, ainda transforma o impossível em realidade. Nada é grande demais para a graça de Deus. Paulo terminou sua vida sem riquezas, sem fama, sem conforto, mas deixou algo que nenhum império pôde destruir: um legado de fé, coragem e amor por Cristo. Ele nos mostrou que não há passado que Deus não possa redimir, que não há queda da qual Ele não possa levantar, e que o propósito de Deus é maior do que qualquer fracasso humano. Filipenses 3:13-14. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. A história de Paulo é a prova viva de que Deus não chama os perfeitos. Ele aperfeiçoa os que chama. É a prova de que o passado não te define, se o presente está nas mãos de Cristo. Se hoje você sente que falhou, que se afastou, que errou demais, lembre-se de Saulo. Porque se Deus pôde mudar a vida dele, também pode mudar a sua. Então, se essa mensagem tocou seu coração, não guarde para você, compartilhe. Deixe mais pessoas ouvirem essa verdade. Deixe o amor de Cristo alcançar mais pessoas. E se você quer continuar aprendendo sobre as verdades da Bíblia e crescer na fé, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque aqui nós aprendemos com os maiores exemplos de fé da história, e Paulo de Tarso é um deles.